Você sabe o que é Trindade? Essa é uma das perguntas mais profundas da fé cristã e, ao mesmo tempo, a mais essencial. Falar sobre a Trindade é falar sobre quem Deus é em sua própria natureza. Não é um detalhe teológico, não é um tema secundário. A Trindade é o coração da fé cristã, a base que sustenta tudo o que cremos. A Bíblia nos ensina que há um só Deus verdadeiro, mas que esse único Deus existe eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas não são três deuses diferentes, mas um único Deus, igual em essência, poder e glória. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E ainda assim, não são três deuses, mas um só. Precisamos lembrar que o Filho não foi criado por Deus, mas sempre existiu, sendo eternamente gerado pelo Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Essa é a confissão da Igreja desde os tempos apostólicos. Negar a Trindade é distorcer a revelação divina. Aceitá-la é se curvar diante do Deus verdadeiro, o Deus que se revelou nas páginas das Escrituras. Desde o início, a Bíblia já deixava sinais desse mistério. Em Isaías capítulo 6, quando o profeta tem uma visão da glória de Deus, ele ouve o Senhor dizer: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" Note essa expressão, por nós. Deus não está falando com anjos. Ele fala dentro da sua própria comunhão. Esse plural revela algo mais profundo: a unidade, mas também pluralidade em Deus. Desde os tempos antigos, o Senhor já se mostrava como aquele que é um, e ainda assim, vive em comunhão perfeita. Mas é no Novo Testamento que essa revelação se torna clara e completa. Jesus fala com o Pai, promete enviar o Espírito Santo e ensina os discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba, ele diz em nome, no singular, não em nomes. Antes mesmo da criação do mundo, Deus já existia em perfeita comunhão. O Pai amava o Filho glorificava o Pai, e o Espírito Santo unia ambos em amor perfeito. O amor não começou quando o homem foi criado. Ele sempre existiu em Deus, e esse amor divino transbordou para a criação e para a salvação. O Pai planejou a redenção, o Filho veio ao mundo para realizá-la na cruz, e o Espírito Santo aplica essa salvação ao nosso coração. Sem o Pai não haveria propósito, sem o Filho não haveria cruz, e sem o Espírito Santo não haveria nova vida. É a Trindade que explica por que o Evangelho é possível. Sem a Trindade, o cristianismo deixaria de ser cristão. Mas hoje, infelizmente, essa verdade tem sido distorcida. Em muitos ambientes evangélicos modernos, o Espírito Santo é tratado como uma força, uma energia ou uma emoção passageira. Cristo é apresentado como um motivador emocional e o Pai é quase esquecido. Esse é o velho erro do modalismo, reapresentado em roupagem carismática. E há também o outro extremo, o triteísmo prático, onde se fala de três deuses separados, como se o Pai, o Filho e o Espírito agissem de forma independente. Mas a Escritura é clara: há um só Deus verdadeiro, e tudo o que ele faz em unidade perfeita. Esses desvios não são pequenos. São sinais de um cristianismo que trocou a doutrina sólida pela experiência emocional. Agora, talvez você se pergunte: mas como explicar a Trindade? A resposta é: não há comparação perfeita. Deus é incomparável. Ele não é como a água que muda de forma, nem como o sol que tem luz e calor, nem como o homem que é corpo, alma e espírito. Toda a analogia humana falha, porque estamos tentando descrever o infinito com palavras finitas. A Trindade não é uma contradição, é um mistério santo. Não é algo que se entende por completo, mas algo diante do qual o coração se curva em adoração. Como disse Agostinho, se você compreende totalmente, então não é Deus. E o mais impressionante é que ele nos chama para participar desse amor. O Pai nos atrai, o Filho nos redime,
e o Espírito Santo habita em nós para nos unir a Ele. Por isso, confessar a Trindade não é apenas repetir uma fórmula teológica. É declarar que Deus é o centro, o fundamento e o fim de todas as coisas. E é por isso que, com reverência e alegria, o cristão proclama: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Um só Deus, bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Se você chegou até o fim, merece todo o nosso agradecimento. Segue e compartilha. Um abraço!